poderosamente, você que está aí do outro lado. Eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação, para o nosso coração, que se encontra no livro de João, capítulo 1, e no versículo 1 em diante também. João, capítulo 1, e do versículo 1 em diante também, que vai dizer assim: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo não foi feito por meio dele. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No momento a todos os que o receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do gênito do Pai, cheio da graça e de verdade. João testifica a respeito dele e afirma: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre a graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: não sou o Cristo. Amém? Palavra maravilhosa para o nosso coração, palavra onde vai falar de Jesus verdadeiramente. Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração, aonde vai falar de Cristo, onde fala de Jesus. A palavra aqui vai dizer, João ele vai falar a respeito de Jesus, ali que no início ele era o Verbo, e o Verbo ele estava com Deus, o Verbo ele era Deus. Jesus, no início de tudo, quando foi a criação, lá no livro de Gênesis, quando Deus ele começa a criar todas as coisas, vai dizer que Jesus ele também estava lá. Jesus ele estava com Deus no início da criação. Quando Deus ele começa, desde o início, a criar os anjos, Jesus ele também estava lá. Vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, por meio dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Vai dizer que nele
estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vai dizer que a gente vê João, ele falando da pessoa de Jesus, ele falando do amor de Jesus por mim, e por você que está ouvindo essa palavra. Nesse momento, você que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra, João está dizendo aqui da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus, que deixou tudo lá no céu, que deixou a sua glória celestial ao lado de Deus, ao lado do Pai, que deixou ali tudo ali no céu e se fez carne. O Verbo ele se fez carne. E Jesus que ele veio com nós aqui na terra, desceu até a terra, ele experimentou das dores, o qual nós experimentamos hoje, as mesmas dificuldades que eu e você passamos no dia de hoje, os momentos difíceis, os momentos de angústia, os momentos de dificuldade, os momentos onde a gente pensa que a gente foi abandonado. Jesus ele passou por tudo isso, por amor a mim, por amor a você. Jesus ele deixou sua glória, ele deixou seu corpo celestial e habitou num corpo humano, aonde tem limitações, assim como o meu e como o seu. Foi por amor a mim, foi por amor a você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra aí do outro lado. Eu não sei o momento em que você está passando, um momento de dificuldade, um momento na área da saúde, um momento de tristeza. Quem sabe você foi desenganado pelo médico, quem sabe você foi diagnosticado com algum problema que não tem cura, alguma enfermidade onde o médico diz que já não tem mais solução. Mas esse mesmo Jesus que João, ele fala aqui na palavra, no livro de João 1, é o mesmo que está entrando com a cura nessa noite para a sua vida, é o mesmo que está alcançando os hospitais, é o mesmo que pode alcançar o seu coração, é o mesmo que pode mudar a trajetória da sua vida, aonde as pessoas dizem que você já não tem mais solução, que você é algo perdido. Para Jesus não é, pois vai dizer que Jesus ele veio ao mundo, ele passou por aquela cruz por mim e por você. O profeta Isaías ele vai dizer no seu livro 53 que Jesus ele veio até o mundo e que não foi visto nenhuma beleza, nenhuma formosura nele. Vai dizer que ele era desprezado, mas mesmo assim Jesus não desanimou do seu alvo, que era a cruz. O próprio profeta Isaías vai dizer que ele veio e levou consigo as minhas enfermidades, as suas enfermidades. Pelas nossas pisaduras ele foi, pelas suas pisaduras nós somos sarados, por amor a mim, por amor a você. Olha tudo que Jesus passou naquela cruz, olha a passagem de Jesus os seus 3 anos ali no final da sua vida, onde ele começa a sua caminhada, onde ele começa ali a se cumprir o que Deus tinha pela vida dele, o que Deus tinha para nós através da vida de Cristo. O sofrimento que ele passou não foi em vão, foi para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Aquele que acha que não tem solução, que o seu problema ali não tem ali o que fazer mais, esse mesmo Jesus ele está entrando com providência nessa noite. Esse mesmo Jesus ele está curando, ele está restaurando vida, ele está restaurando famílias nessa noite. Basta somente a gente crer que ele pode nos curar, que ele pode nos libertar, que ele pode nos salvar, que ele pode nos dar uma transformação de vida, que ele pode nos colocar num lugar de honra na sua presença. E ele tudo ele fará por mim e por você. A gente vê aqui algo muito interessante nessa passagem, no livro de João. Se a gente for estudar esse livro, a gente vê o amor de João por Jesus Cristo. João aqui ele tem um amor imenso por Cristo, e João ele nos ensina a gente amar Cristo também verdadeiramente. A gente vê aqui no livro de João, aqui que no livro de João capítulo 4, versículo 10, João ele vai dizer que para aquela mulher samaritana, Jesus ele era a água da vida. Jesus ele era a água verdadeira que matava a sede daquela mulher. Jesus ele é a água da vida para o nosso dia também de hoje. Jesus ele pode matar a nossa sede espiritual, aquele vazio que nada pode preencher, aquele vazio que o mundo não pode preencher, que o dinheiro não pode preencher, que a fama não pode preencher, que a amizade não pode preencher, aquele vazio que até mesmo o esposo ou a esposa, o namorado ou a namorada, o pai ou a mãe não pode preencher. Jesus ele pode preencher.
João ele diz aqui no seu livro, capítulo 4, versículo 10, que para aquela mulher samaritana ele era a água da vida. João ele vai dizer também em João 6, capítulo 35, vai dizer ali que Jesus ele é o pão da vida, onde aquele povo estava faminto, depois de ouvir Jesus ali pregar, Jesus ele faz o milagre da multiplicação de pães na vida daquele povo, mas Jesus faz tudo isso, mas no final ali ele ensina que ele é o pão da vida. Nosso dia de hoje também ele é o pão da vida, que mata a nossa fome espiritual, que mata ali, ele preenche aquele vazio que nada pode preencher. Ele é o alimento para a nossa alma, ele é a água da vida para a nossa alma também. Vai dizer ali também no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. Muitas das vezes nós procuramos um caminho em muitos lugares, muitas opções no mundo, seja atrás de riquezas, seja atrás de amor de pessoas, mas vai dizer que o verdadeiro caminho aqui para a nossa vida é Jesus. Jesus ele ensina ali para Tomé que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, ninguém chegará até o Pai se nós não passar por Jesus primeiro, se nós não buscar Ele primeiro. Aqui João ele nos ensina aqui que Jesus ele estava no mundo, Jesus ele veio até o mundo, que o mundo foi feito por meio de Jesus, como eu disse no início dessa palavra, lá no livro de Gênesis. No início da criação, Jesus ele também estava lá. Mas vai dizer também que João ele fala no seu versículo 10, que o mundo não conheceu Jesus. O mundo não reconheceu ali ele como o único e suficiente Salvador, e que ele precisou passar por aquela cruz. No lugar daquele bandido, Jesus ele foi crucificado. Mas tudo isso tinha que se cumprir. Em momento algum, Jesus negou-se de passar pela cruz, por amor a mim, por amor a você. A gente vê isso na passagem quando Jesus ele está ali no jardim do Getsemane, naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, naquele momento de solidão, onde Deus deixa ele um tempo por conta, sozinho, ali para ele refletir, e ele pede ali para que Deus, se fosse possível, que Deus tirasse dele aquele cálice, mas que todavia fosse a vontade feita de Deus na vida dele. E tudo se cumpriu por amor a mim, tudo se cumpriu por amor a você. Nessa noite Deus ele trouxe essa palavra no meu coração, do maior amor do mundo, o maior amor da nossa vida, o amor aquele que nada pode preencher, é o amor de Jesus. A palavra nessa noite, a pergunta nessa noite é: o que Jesus ele tem sido para você? Será que Jesus ele tem sido, no momento de sede espiritual, a água na sua vida? Será que no momento de fome espiritual, será que ele tem sido ali o pão para a sua vida que te sustenta? Será que a palavra verdadeira de Jesus ela tem preenchido o teu coração? Será que ela tem preenchido o meu coração? Será que nos momentos de angústia nós temos buscado verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida que é Cristo? Buscado se colocar na presença de Deus? Será que no momento de angústia nós temos procurado por Cristo? Ou será que nós temos procurado em outros lugares, em outras paixões, em outras coisas que não pertencem a Deus? Muitas das vezes a gente sofre, a gente passa por momentos difíceis, mas a gente demora a compreender que só Jesus ele pode preencher todo o vazio. A gente demora a compreender que só Jesus é quem pode mudar a trajetória da nossa vida. Só Jesus é quem pode mudar a nossa história, a minha história e a sua história. Ninguém mais pode fazer isso por mim e por você. Nessa noite eu venho aqui falar do amor de Cristo para você. Nessa noite eu venho falar da pessoa que é Jesus Cristo. Assim como João, no seu livro inteiro, ele fala bem sobre Jesus. Aqui João ele explica ali para os judeus que ele não era Cristo, mas que ali quando João ele batizava ali com a água, vinha alguém que vinha batizar com fogo após a ele. Esse sim era o Cristo verdadeiro, porque os judeus eles não reconheciam Jesus como o único e suficiente Salvador da alma e da vida deles naquela época, porque eles esperavam alguém que viesse no berço de ouro, alguém importante, que viesse com a coroa de ouro na cabeça,
já que havia o Salvador da humanidade, já que havia o Cristo que ia descer do céu. Mas João ele explica ali que o mundo não reconheceu. João explica ali que o mundo foi feito por ele, mas o mundo não reconheceu ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma e da nossa vida. Vai dizer ele também que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ali que, no entanto, a todos ali, os que receberam, aqueles que creem ali no seu nome, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa palavra para a nossa vida também no dia de hoje. A gente que acredita, a gente que crê em Jesus como único e suficiente da nossa alma e da nossa vida, Ele nos dá o poder também no dia de hoje, da gente ser chamado filhos de Deus. Lá no mundo que outra hora a gente era chamado de tantas coisas, outra hora a gente não tinha valor nenhum, outra hora a gente era chamado de bêbado, de alcoólatra, de drogado, de esse aí que não tem mais jeito, esse que não tem mais solução. A partir do momento que nós viemos para a presença de Cristo, nós temos o direito de ser chamados de filhos de Deus. Essa é a melhor alegria da nossa vida, é a maior alegria para mim e para você. Dinheiro no mundo nenhum pode comprar a presença de Deus na nossa vida, a presença de Cristo. Dinheiro nenhum pode comprar ali o direito de nós ser chamados filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa que a gente vê João falando. João ele vai dizer aqui que o Verbo ele se fez carne, ele habitou entre nós, que nós vimos a sua glória, a glória ali como um gênero do Pai, cheio da graça e cheio da verdade. Amém? Palavra maravilhosa para o nosso coração. A gente vê que João ele testificando a respeito ali de Jesus. João ali ele afirma que Jesus ele é aquele, ali o quem João disse, ali o que vem depois de mim, tem a primazia porque foi feito primeiro do que eu. Ali que da sua plenitude, todos nós recebemos da graça sobre ele, através da vinda de Cristo, através ali da sua passagem pela cruz. Hoje nós somos salvos, nós somos libertos do pecado pela graça de Cristo. Nós somos libertos de todo mal pela graça de Cristo, por amor a Ele, por Ele ter vindo, por Ele ter passado pelaquela cruz. Hoje nós podemos dizer que nós somos mais do que vencedores na sua presença. Amém? E todo mal ele cai por terra através de Cristo. Todo levante contra a nossa vida, toda enfermidade, toda depressão, toda ansiedade, todo mal que se levantar, ela cai por terra a partir do momento que nós reconhecemos Jesus na nossa vida como o único e suficiente Salvador da nossa vida. A Bíblia vai dizer ali que o nome de Jesus, ele está acima de todo nome, que Deus deu poder no nome de Jesus acima de qualquer coisa nesse mundo, acima de toda enfermidade, acima de todo mal, está o nome de Jesus. Basta somente nós clamar ali o seu nome, basta somente nós buscar verdadeiramente a sua presença, o nome de Cristo, e nós podemos ter certeza que tudo Ele fará por nós. Amém? Minha pergunta nessa noite é: o que Jesus ele tem sido para você que está ouvindo essa palavra do outro lado? Será que nós temos colocado Jesus em primeiro lugar da nossa vida? Será que ao nosso levantar de manhã cedo, nós temos buscado primeiramente a Cristo? Será que no nosso levantar de manhã cedo, nós temos colocado o nosso dia na presença de Cristo, na presença de Deus? Ou será que nós temos levantado de qualquer jeito? Muitas das vezes as coisas não dão certo no nosso dia a dia, porque nós levantamos tão correndo, tão preocupados com as coisas desse mundo, com o trabalho, com os afazeres, com o dinheiro, que nós esquecemos de fazer uma simples oração pela manhã e agradecer a Deus pelo nosso levantar. Muitas das vezes nós vamos dormir e esquecemos pelo menos de agradecer a Deus pelo nosso dia, entregar o nosso dia na presença de Deus. Amém? Que nós viemos colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Nós podemos ter certeza que nós vamos viver uma vida melhor na presença de Cristo. Aqui o versículo 18 vai dizer que ninguém nunca ouviu a Deus, mas o Deus ali unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou.
Jesus ele veio, ali se fez carne, o verbo ele se fez carne, para quê? Para revelar a glória de Deus na face da terra, para revelar a glória de Deus na minha vida e na sua vida. O verbo ele se fez carne por amor a mim e por amor a você. E Jesus ele é tão maravilhoso que no mesmo livro de João, ele disse ali para os seus discípulos que ele ia subir, mas que ele não ia deixar os seus discípulos órfãos, mas que ele ia mandar o Espírito Santo que habita no nosso meio hoje em dia. Jesus ele é tão perfeito que ele foi, ele veio, ele passou pelaquela cruz por amor a mim, por amor a você. Ele sofreu tudo ali na cruz por amor a nós, calado. E ele é tão maravilhoso também que ele deixou o Espírito Consolador para que estivesse com nós no dia de hoje, para que viesse nos consolar nos momentos mais difíceis, no momento de angústia, no momento de sofrimento. A gente dobrar os nossos joelhos, a gente vai ver que o Espírito Santo ele está com nós, ele vai nos consolar, ele vai estar presente na minha vida e na sua vida, fazendo ali a vontade de Deus e nos guiando pelo caminho correto até que se cumpra a passagem final de Apocalipse, cujo escreveu ali João, que Jesus ele vai voltar. Amém? Hoje a palavra foi falar sobre Jesus e a pergunta nessa noite fica para o nosso coração: quem tem sido Jesus na minha vida e na sua vida? Amém? Eu passo a palavra aqui para a nossa irmã Nicole, que vai estar fazendo a parte final, orando pelos enfermos. E eu peço a oração de todos também que está do teu lado.